Depois de quase 6 anos em reforma, o Museu de Arte Sacra de Alagoas, Dom Ranulfo da Silva Farias, reabriu as portas esta semana. Agora, quem visita Marechal Deodoro tem mais uma opção de lazer e de cultura. Aliás, uma cultura muito rica. A Fernanda Gueiros, que é a diretora do museu, tem mais detalhes para a gente. Fernanda, bem-vinda. Bom, obrigada. O visitante já pode ir ao museu? Já pode. Já está reaberto, ele funcionará de quarta a domingo. Tem alguns museus que eles não funcionam no final de semana, mas aí a gente achou melhor, como o turista vai mais ao município no final de semana, a gente cortou a segunda e a terça, então a segunda e terça ele será fechado, mas a partir da quarta até domingo ele será aberto de 10 da manhã às 4 da tarde. Ou seja, é só chegar lá então, não precisa agendar nem nada não. Agora o museu recebe tem excursão, por exemplo, quem se interessar, uma escola, alguma coisa desse tipo? Então, ele está sendo reaberto agora, nesse momento, então assim, nós estamos num momento de reabrir não só o museu, mas nós temos as igrejas de Marechal Deodoro, que elas foram contempladas pelo PAC, então elas vão ser todas restauradas. Porém, elas não estão abertas agora ao público, mas mesmo assim a gente vai abrir agora ao público, para que ele não só vá a Marechal Deodoro para visitar o museu, mas sim todas as igrejas, porque nós temos circuito, na verdade, fazer um circuito na cidade. Então nós temos a Casa de Marechal Deodoro, nós temos as rendeiras, que está sentindo muita falta do turista lá. A gente está fazendo um trabalho, aproveitando essa reabertura do museu para fazer esse trabalho na cidade para que o visitante possa visitar todo o sítio histórico. Fazer um resgate aí, não somente histórico e cultural, mas inclusive para movimentar a economia, claro, todos os benefícios exatamente. Que o turista traz para a cidade, né? Então nós estamos fazendo capacitações com monitores para que quando o turista chegue também a cada igreja, ele seja recepcionado por uma pessoa que saiba contar a história da igreja, saiba dar todas as informações, tirar todas as dúvidas. Então a gente está aproveitando esse momento para fazer e junto com a Secretaria de Turismo, que está tendo algumas reuniões, para que a gente possa fazer essa parceria, tanto com as empresas de turismo quanto com as escolas. Inclusive estamos começando com as escolas do próprio município, para que o próprio município leve os alunos das escolas, que muitos deles não conhecem, não sabem nem história, né? Não sabem o que representa, não sabem o ouro que eles têm ali no município, que é deles, né? Verdade. O interessante é que, num caso como esse, a restauração de um museu, ela não representa simplesmente a abertura de um local único, né? Na verdade, se faz um resgate. Exatamente. De um município. Exatamente. Isso é muito bacana. Muito. Agora vamos falar do museu, que assim, foram quase 6 anos, né? Mas é porque é um trabalho minucioso, precisava desse tempo. Foi. Na verdade, de início teve um problema com a construtora. A primeira construtora que assumiu a obra tiveram alguns problemas e a Sociedade Nossa Senhora do Bom Conselho, que é a sociedade responsável pelo museu, ela teve que assumir a obra. Então, durante um bom tempo, enquanto isso não foi resolvido, foi contratada outra construtora, a sociedade teve que arcar com os custos para que a obra não parasse. Então, é uma obra também muito minuciosa de restauração. Foram restauradas peças, não só o altar, não só a estrutura física, mas cada imagem foi restaurada. Então, isso leva um certo tempo. E a partir do momento que ela terminou a obra, a gente não teve como reabrir, porque a gente não tinha estrutura. Não tem estrutura de pessoas capacitadas para receber o público. Então, assim, mesmo assim, ele ficou um tempo fechado. Então, a gente teve a ideia de reabrir agora, no dia de Santa Maria Madalena, um dia simbólico, que é a igreja Santa Maria Madalena. E aí foi realizada a missa lá na igreja e aproveitamos esse dia de Santa Maria Madalena para reabrir também o museu. E para dar esse primeiro passo aí de todo esse circuito, que se tudo der certo, a gente vai ter à disposição aqui do turista e do alagoano também, né? E assim, nós estamos com um processo assim muito de melhorar. Então, nós já temos um projeto para o museu, que esse projeto ainda não conseguimos executar, porque a gente está esperando a aprovação de Brasília. Mas é um projeto muito bom, ele é um projeto de segurança, tanto é que algumas peças, após a restauração, elas foram trazidas para Maceió, para a Arquidiocese. Prataria, algumas peças mais que a gente requer mais cuidado e segurança. Então, nós não temos lá um projeto de segurança. Esse projeto Museográfico e Segurança é um projeto que vai ser executado agora
E aí essas peças Voltam. voltam. O pessoal de lá de Marechal se queixam muito porque eles conhecem o museu, eles conhecem as peças, eles conheciam as peças antes. Então eles cobram, cadê essa peça tal, cadê essa peça, cadê essa imagem? Então elas foram trazidas, mas elas serão devolvidas. É um mal, eu vou aspiar a palavra mal aí, necessário, Exatamente. na verdade, né? Porque não pode deixar ali à toa, solto, para não correr o risco de haver algum problema, algum furto. Exatamente. E esse projeto já está bem adiantado. Ele está em Brasília e ele é através do PAC. Então não é uma coisa muito burocrática. Então ele está já nos finalmente de aprovação. Após a aprovação ele vai ser executado. Então nós teremos um museu maravilhoso, toda a parte museográfica de segurança, telas com touchscreen, vai ser uma coisa mais moderna. Teremos uma área para café, para o público, para atender. Tem previsão para isso? Para esse projeto Para começar? esse ano ainda. Pra esse ano ainda. Tudo indica que ele será executado ainda esse ano. No começo da conversa eu falei que era uma cultura rica. Agora eu disse uma cultura rica me referindo a uma grande riqueza do museu, que é o acervo, né? Como você falou, Exatamente. tem umas peças que foram aí levadas para a arquidiocese, mas são muitas peças raras, não é isso? São peças, todas elas, a maioria de arte sacra, né? Nós temos peças em gesso, peças em madeira, em roca. Então temos peças do século XVII ao século XIX. Então nós temos, o acervo é muito rico. Vamos falar um pouquinho do museu. É um prédio, ele é no estilo barroco, não é isso? Vamos resgatar um pouquinho da história dele. Na verdade, quando a gente entra, quando a gente vê a fachada do prédio, a gente não acha que vai se deparar com a arte tão barroca quando a gente entra dentro do prédio e consegue visualizar o altar, que é maravilhoso, que é rebuscado, que é cheio de... Então essa arte muito rica, ela do barroco, a gente consegue se encantar quando a gente entra. Então o museu ele foi executado durante um bom tempo, então ele acaba misturando os estilos, né? Porque aí quando você entra e vê aquela arte barroca, mas quando você entra no museu, você vai andando no museu, você já vê que o estilo já mudou um pouco. Porque ele começa do barroco, mas ele vai para o neoclássico, vai mudando uma coisa mais reta, ele vai ficando uma coisa... Então ele tem essa mistura também de estilos. Até porque foi um prédio que demorou para ser construído na época dele, né? Exatamente, demorou. Então aí ele consegue envolver alguns estilos, né? Inclusive, na restauração se surgiu um piso original, não é isso? Foi. Foi descoberto, né? O piso original, e ele foi todo restaurado e hoje está lá o piso original. Olha que coisa boa, né? Tem umas histórias interessantes, por exemplo, tem uma imagem lá de Jesus morto, que se eu não me engano é a única imagem de santo do pau oco que tem lá no museu. A gente conhece essa expressão para designar uma pessoa que não tem uma conduta muito boa. Mas o que é o santo do pau oco, no fim das contas? Na verdade, o santo do pau oco é que eles utilizavam esse santo, na verdade eles colocavam ouro dentro. Tanto é que nós temos muitas peças lá com santos, até de outros materiais, que eles têm o braço cortado. Tem muita parte cortada, porque eles cortavam para ver se tinha ouro dentro. Para saber se era do pau oco. Porque eles transportavam as imagens de Portugal e aí eles colocavam nas imagens o ouro. Então tem muitas peças cortadas, braços, pernas. Até hoje nós temos as peças lá cortadas. Elas foram restauradas, mas elas mantiveram querendo ou não, faz parte da história, né? Exatamente. Para ver se tinha ouro dentro das imagens. Tem os santos de roca também, né? O que são os santos de roca? Nós temos os santos de rocas de dois estilos lá. Tem os santos que eles têm um certo movimento. Então hoje a gente está lá com poucos, porque alguns deles foram trazidos também. Mas nesse novo projeto do museu vai ter uma área só para esses santos, que eles são de madeiras. Ele tem a estrutura de madeira que eles eram usados nas procissões, né? Isso para poder não levar a imagem mesmo, levava o santo de roca. Exatamente. Bacana isso, é muito interessante falar de história. Mas a gente nota que, de um modo geral, as pessoas elas não têm muito costume de ir ao museu, como você mesmo falou, que as próprias crianças da própria cidade às vezes não conhecem. O que é que o museu pretende fazer para atrair esse público, para mostrar que existe esse encantamento quando você entra num prédio como esse? No caso das escolas, a gente não só quer levar a criança lá e a gente colocar um guia, um monitor, explicando para ela que aquela imagem é do século XVII, que é de gesso, não é isso. A gente está contratando uma pessoa que ela é educadora em museu.
Então, Bacana. antes do aluno subir exatamente ao museu para ver as peças, ele vai passar por essa educadora, que ela vai capacitar as outras pessoas de Marechal Deodoro, ela vai capacitar os monitores de Marechal Deodoro e vai ser feito esse trabalho. Esse trabalho não é só feito com crianças, esse trabalho é feito com adultos também. Só que ela sabe a forma de fazer com criança vai ser diferente com adulto. Então é uma coisa mais lúdica com a criança. Exatamente. Né? Então ela tem, antes dele subir ao museu, a gente vai ter essa sala educativa. Então, essa sala educativa, ela vai conversar com as crianças, explicar o que é museu, vai ter uma sala que tem dinâmica também com a criança. Então, a criança fica encantada, assim, nessa última que eu fui lá, inclusive no IFAM, que é a Grace, que ela é especialista em museu, ela estava com as crianças e disse, vocês vão lá em cima e vão dizer tem um tesouro escondido lá. Então, vocês têm que descobrir qual é esse tesouro. E as crianças olhavam e prestavam muita atenção nas imagens. E ela me contou que agora as crianças com tablet e com celular, e elas acabavam olhando as imagens através do tablet ou do celular, não olhando as imagens mesmo. E aí ela proibiu. Proibiu o uso do tablet e do celular. Então, as crianças ficaram olhando a imagem para saber onde estava esse tesouro. E no final, ninguém achou o tesouro e perguntou, mas Grace, e o tesouro? E um deles disse, eu já sei o que é o tesouro. Ela disse, o quê? Ela disse, tudo isso aqui é o tesouro. Então, a ideia é que a criança vá lá para viver, para conhecer realmente o que é o museu, saber da história, ser contada a história de todo o museu. Porque as escolas hoje, assim, não está muito ensinando a criança muito, até de Marechal Deodoro, o seu patrimônio. E aí lá ele vai se aprofundar, ela vai fazer todo esse trabalho, vai capacitar todos os monitores para que ninguém vá ao museu sem passar por essa sala. Que bacana isso, porque no fim das contas você, além de transformar a experiência de uma visitação no museu, que para muitas pessoas pode ser tida como chata, transforma numa coisa lúdica, numa coisa mais mágica, na verdade, você ainda tem a possibilidade de formar cidadão com essa mentalidade de querer conhecer a cultura, de querer conhecer a história. Isso é importante. Isso, exatamente. Muito bacana. Bom, Fernanda Gueiros, eu lhe agradeço muito pela presença aqui, mas antes de a gente encerrar essa conversa, eu queria que você me dissesse novamente os horários de visitação, quem pode, é de graça, né? É de graça, quem pode, gratuito. quando pode, o que fazer para procurar aí, para conhecer esse museu. A partir de quarta-feira, de 10 da manhã às 4 da tarde até o domingo. Então, a única coisa que a gente tem um cuidado é que não pode entrar grupos grandes todos ao mesmo tempo. Então, nós temos um controle de entrada de 10 a 15 pessoas. Se for criança, 10, porque criança movimenta mais. Então, a gente tem esse controle os monitores acompanham, mas todo mundo é atendido, é gratuito, é só chegar lá, está aberto, visitação da igreja, do museu, de todas as peças. Inclusive, a gente está montando lá uma apresentação do novo projeto do museu. Então, quem está indo lá vai ver como ele está agora e quem for o ano que vem já vai ver outro museu. Coisa boa, então. Obrigado pela sua presença, pela sua entrevista. Obrigada a você. E o programa Pauta Especial fica por aqui. A gente se vê na segunda-feira, às 11h30 da manhã, com reprise às 7 horas da noite. Até lá!